Miriam De Biasi, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom dia também para a Rosilane Damasio. Bom dia, Rosilane. Bom dia, Carlos. Bom dia a minha colega a professora Miriam. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. É sempre um prazer estar aqui falando das atividades do colégio, da instituição e muito mais especial no dia de hoje, que é realmente o dia do professor. Então, por ser exatamente o dia do professor, dia 15 de outubro, é que vocês hoje têm um papel muito importante de representar todos os profissionais, né, que no dia a dia desenvolvem suas atividades em sala de aula e, nos últimos tempos agora, infelizmente não diretamente em sala, mas nas suas salas de casa, muitas vezes aí, tornando o seu dia a dia diferente, mas fazendo acontecer a educação dos nossos filhos. Enfim, parabéns aí para vocês, profissionais da educação, viu? Parabéns para vocês duas que representam hoje os professores de modo geral. E eu queria saber de vocês agora, até para ter uma ideia, do quanto foi desafiador, né, este momento para o setor educacional. Né, vocês vivem um momento ainda, a gente vive um momento de pandemia. Estamos voltando aos poucos, né, no modo ensino híbrido, algumas escolas voltando na sua totalidade, outras ainda seguindo no ritmo do ensino à distância, o ensino online. Aí. Que desafio vocês enfrentaram, né, durante a pandemia? Acho que pode começar aqui a Miriam ou a Rosilane, fique à vontade aí. Tranquilo. Bom, conversávamos ontem à noite, inclusive a professora, né, estava conosco numa live que nós fizemos no Unibave, e um dos temas, não tem como ser diferente, foi a pandemia e os impactos no meio educacional, né? E justamente a gente estava refletindo sobre como de um período para o outro, né, praticamente de um dia para o outro, de uma semana para outra, aquilo que vinha caminhando não teria como a própria educação não entrar, né, diretamente no mundo da tecnologia, mas isso foi acelerado de uma forma muito rápida em função da pandemia. Então, foi um desafio para todos os educadores de maneira geral, desde a educação infantil até o ensino superior, né, a qual que eu acabo falando mais especificamente, mas de uma certa forma, a educação, às vezes a gente ouve falar que a educação parou, né? Acredito que, de forma geral, a gente não parou. A gente conseguiu atender, claro, dentro das limitações que se tinha naquele momento, as famílias, né, as crianças, os jovens e os adultos. Algumas áreas, especificamente, conseguiam fazer mais atividades em laboratórios, por exemplo, no caso do ensino superior, aulas práticas. No contexto da educação básica foi um pouquinho diferente, né, e aí a professora Rosilane pode falar um pouco melhor sobre isso, mas de uma certa forma, assim, foi um desafio bastante grande. Penso que nós fizemos, né, uma situação, conseguimos colocar em movimento algo que demoraria muito mais se não fosse a pandemia, e agora a gente está num movimento de refletir o que foi importante, o que foi necessário, como que nós podemos melhorar a partir disso, o que precisamos aperfeiçoar de processos, porque muita coisa fica, né, acaba ficando, e outras a gente percebe que precisa voltar também a uma certa presencialidade, né? Então, no contexto do ensino superior, especialmente, né, eu falo aqui pelo Unibave, nós já voltamos às aulas presenciais praticamente desde o início do ano, ainda com a opção dos estudantes escolherem quando não é aula em laboratório e prática, mas as demais todas a gente já tem os professores e os estudantes no Unibave desde o semestre passado, especialmente esse com uma intensidade muito maior, claro que também, né, contando com a vacinação dos nossos professores, né, seguindo os protocolos sanitários e tudo mais. Mas foi um desafio que nós conseguimos, né, de uma maneira geral, de uma forma muito rápida, conseguir fazer com que essa tecnologia conseguisse atender a situação educacional. À vontade, Rosilane. Então, Carlos, falando dessa questão da pandemia, né, eu acredito que foi um desafio para todos, né, não só para o contexto escolar, claro que a escola esteve mais à frente disso, as instituições de ensino estiveram mais à frente disso, né, mas eu acredito que foi um momento de adaptação também
para os nossos alunos, né, que por mais tecnológicos que eles sejam, mas eles não usavam a tecnologia com frequência para o aprendizado, para as questões escolares propriamente dito, né? Os nossos jovens, as nossas crianças, eles são muito tecnológicos, mas naquilo que é do interesse deles, no sentido dos jogos, né, enfim, das redes sociais, e aí eles também tiveram que entender que essas tecnologias, elas teriam que ser usadas em favor da educação. E aí a questão das famílias também, que tiveram que se adaptar a ter os filhos estudando, só que dentro das suas próprias casas, né? Então, eu digo assim que foi, na verdade, né, um ano onde todos tiveram que reestruturar as suas vidas, modificar as suas rotinas, e as coisas só caminharam porque eu acredito que cada um fez a sua parte, cada um conseguiu dar conta da demanda que acabou caindo para si. E aí, nesse decorrer, a gente teve muitos pais, muitas pessoas que nos encontravam na rua, né, talvez por nós sermos da área da educação, e sempre diziam, não, mas olha, foi um ano perdido, né, foi um ano perdido, era uma expressão que a gente ouvia muito, né, e eu sempre discutia com as pessoas no sentido de fazê-las entender que nós perdemos, sim, muita coisa nesse ano de pandemia, né, nesse ano de ensino remoto, perdemos as interações, perdemos a proximidade, perdemos a troca, né, com as outras pessoas, que a gente, como educador, defende muito isso, né, de realmente a gente aprender na convivência com as outras pessoas, se relacionando. Eu acredito que a gente se constitui muito nas relações que a gente estabelece com o outro, né. Então, eu tenho plena convicção de que nós perdemos, sim, a partir do momento que nós passamos a ficar em casa, a gente acabou perdendo muito desse contato, muito dessa experiência. Por outro lado, né, a gente acabou ficando mais com a família, a gente acabou vivendo mais esse momento de casa, né. Eu acredito que os professores foram mais valorizados ainda, né, porque eu acredito que as famílias sentiram realmente o verdadeiro papel do professor, porque muitos pais nos procuravam e diziam, olha, eu tento, mas eu não consigo, né? Eu tento ensinar, eu tento mostrar, mas me falta paciência, me falta didática, me falta conhecimento, e realmente falta tudo isso mesmo, né? Porque as famílias são o suporte, né? Então, por mais que a gente tivesse a tecnologia do nosso lado, por mais que a gente, em menos de 30 dias, e aí eu estou falando da experiência do Colégio Unibave, né, em menos de 30 dias, nossos professores tiveram que estar aptos a trabalhar de forma remota, de forma online, muitos tiveram que adaptar os seus espaços, né, de casa, para poder realmente trabalhar as suas aulas. Então, independente disso tudo, eu acredito que nós não podemos considerar o ano da pandemia, especificamente, né, no ano passado, como um ano perdido. Eu acho que ele foi um ano diferente, né, onde a gente precisa tirar aspectos positivos também e não só aspectos negativos. E aí, claro, entra a questão da tecnologia, porque se nós não tivéssemos essa técnica, todo esse aparato a nosso favor, aí sim, eu acredito que nós teríamos tido realmente um ano perdido. Então, a gente precisa considerar algumas questões, né? E aí, 2021, nós viemos dentro do colégio com o ensino presencial, então nós já tivemos, desde a primeira semana de aula, nós já tivemos, claro que algumas turmas com aquele sistema de revezamento, mas quem não estava presencial estava acompanhando online de casa, né? Então, eu acredito, assim, que juntos, né, a instituição, os professores, a equipe, os nossos alunos, os familiares, eu acho que todo esse contexto que foi favorável nesse momento, e aí eu repito, né, falando da experiência da nossa instituição, eu acredito que a gente tenha conseguido superar esse grande desafio que talvez eu, como profissional, achei que nunca viveria, né, mas os desafios são postos para que a gente consiga vencê-los, né, Carlos? Rosilane e Miriam, duas palavras que eu acho que vocês resumiriam hoje para todos os professores, tanto da rede pública, da rede privada, particular, enfim, né, o sentimento de reconhecimento
e valorização. Você citou valorização, no sentido de as pessoas, os pais principalmente, notarem que o professor faz falta. Mas eu digo na valorização financeira hoje, em todas as escolas, tanto na particular, na privada e também na pública, que é a grande batalha, porque o professor, além do educador em sala de aula, ele se torna, às vezes, o pai, né, da criança, do jovem, do adolescente que está aí para aprender, se torna um irmão, talvez, uma irmã, enfim, ele é uma pessoa que forma cidadão para a sociedade. Vocês se acham ainda, ou o professor, né, melhor corrigindo aqui a pergunta, os professores ainda têm essa necessidade, sentem ainda que não estão sendo valorizados como deveriam ser e reconhecidos como deveriam ser? Bom, Carlos, é uma pergunta sempre bastante complexa de a gente tentar responder de uma forma breve, né? Uhum. Mas acho que de uma forma geral, né, não só o professor, mas acredito que muitas outras profissões também têm essa percepção, né? No caso dos professores, isso é uma questão histórica, especialmente, né? A gente sabe que a minha mãe é professora, então, há um tempo em que ela era um pouco mais jovem, né? Tinha essa ideia de que casar com professor, a pessoa que casasse com professor estaria muito bem colocada na vida. Então, é óbvio que a gente vem historicamente perdendo, assim, algum tipo de a questão financeira, né? Principalmente, mas a própria sentimento da sociedade em relação ao trabalho do professor, que, como bem colocou a professora Rosilane, com a pandemia isso também ficou bastante em evidência, né? Duas áreas que ficaram muito em evidência foi a saúde e a educação, né? E também não tem como a gente exigir das famílias aquilo que a formação não é para isso, a formação para lidar com a aprendizagem, para lidar com as crianças, enfim, é do professor, né? Então, acredito que a gente tem muita coisa, né, a batalhar, né, até em função de perdas históricas, né, e tudo mais, e que isso não atinge só os professores, mas acredito que a gente tem essa necessidade que vai também passar pela visão da sociedade de uma forma geral, né, dessa necessidade de se valorizar o trabalho do professor, de valorizar os profissionais que estudam muito, que se dedicam bastante, e acredito que até em função, né, da pandemia isso vai voltar à tona por muito tempo ainda, até que a gente consiga, de certa forma, com que toda a sociedade perceba também a importância desse profissional. Então, eu acredito que essa é uma luta de qualquer área, né, Carlos? De qualquer área profissional, né? Eu acho que a gente profissionalmente precisa desempenhar o nosso papel com paixão, com comprometimento, com amor. Eu sempre digo que o professor que não tiver esse amor pela educação, esse doar-se, esse querer realmente que as coisas aconteçam, talvez ele não esteja na profissão mais adequada, né? Porque a profissão professor, ela é uma profissão que nos exige muito, né? Nos exige em todos os momentos, em todos os sentidos. Então, eu penso que, além de ser um desejo pessoal de querer ser professor, de se satisfazer profissionalmente, é claro que a gente entende, né, que o lado financeiro, ele é muito importante também, afinal de contas, nós também precisamos nos manter e sobreviver no mundo que a gente está inserido, né? A gente sabe que para isso a gente precisa realmente de um retorno financeiro, né? Então, acho que essas lutas, essas buscas, né, em torno de melhoria salarial, ela não é de agora, ela já vem de sempre, né? E eu acredito que as pessoas começam aí a ter um olhar diferente para a questão do professor. A gente tem experiências aí de países bem desenvolvidos, né, principalmente na área da educação, e que valorizam realmente, né, tem a profissão professor como uma profissão das mais valorizadas em termos de respeito, de consideração e em termos salariais também, né, em termos de remuneração também. Então, acho que é uma luta, né, mas que acima da nossa preocupação salarial esteja a nossa preocupação também com o nosso bem-estar e com a nossa satisfação pessoal também.
Bom, é claro que esse assunto ele é amplo, né? A gente pode discutir aí muitos outros fatos e fatores aí que envolvem a educação, envolvem o professor em sala de aula, mas devido também ao nosso tempo aqui, e eu acredito que eu acho que a Miriam também e você tem os compromissos de hoje, sexta-feira, como diz aquele, não é feriado, estamos aí no nosso ritmo de trabalho, então a gente deve seguir a vida, né? Gostaria de agradecer a vocês, né, por estarem representando aqui todos os educadores, os professores, né, indistintamente, e o nosso reconhecimento, né, a nossa gratidão a vocês, mestres, né, da educação, e quão é importante sabermos de que tem pessoas que se importam com a educação de outras pessoas, né, e muitas vezes pessoas que às vezes vêm de estruturas familiares muito desestruturadas, digamos assim, né? E buscam na escola, buscam no educador justamente esse apoio. E isso que o educador faz também em sala de aula. Muito obrigado a Miriam, obrigado a Rosilane, mas fique à vontade, as considerações finais tá com vocês aí, tá certo? Tá certo, então, Carlos, né? Obrigada pelo espaço. É muito importante a gente poder falar, né, sobre a nossa profissão, professor. A gente teve agora, só para contextualizar rapidamente, no contexto do governo do Estado de Santa Catarina, um reajuste bastante importante para a nossa classe, então acho que vai voltar a ter aí alguma visibilidade maior, né, então é importante também que a sociedade saiba que houve esse reajuste por parte do governo do Estado. Então, de maneira geral, quero desejar um feliz Dia dos Professores a todos os professores, de todas as redes, né, de todos os níveis de educação, aos educadores também que fazem educação, para além dos professores, né, gestores escolares, o pessoal técnico de apoio logístico das instituições, e de maneira bem especial aos professores do Unibave, aos professores do curso de Pedagogia do Unibave, né, a qual eu coordeno, e também aos nossos futuros professores que estão lá estudando conosco, que estão lá, né, os nossos acadêmicos hoje, mas que também já atuam nas escolas como estagiários, enfim, então que a gente possa ter outros momentos que não só no dia do professor para pensar nessa profissão, que é importante, né, que é meio que chavão, mas que todas as pessoas passam pelos professores em um determinado ou outro momento da vida, por um período menor ou maior, todos passarão pela mão de alguns professores, né, a gente é feito por uma somatória de vários professores, então só um muito obrigado e parabéns a todos os profissionais da educação. Ô Miriam, além de coordenadora, você está em sala de aula também? Sim, coordenadora e professora. Certo. O que te motiva, fazer uma pergunta para você, o que te motiva a voltar todos os dias em sala de aula? Eu acho que o que me motiva justamente é essa possibilidade que nós temos, né, de atuar na formação das pessoas. Às vezes a gente até comentava ontem, a gente está num dia muito cansado, teve um dia muito estressado, né, e a gente entra em sala de aula e a gente sai de lá renovado, porque a educação é essa troca, né, mais do que você estar lá só para ensinar, tem essa troca com os estudantes, tem esse compartilhamento das ideias, então parece que a gente nunca envelhece, porque nós estamos o tempo todo aprendendo, estamos o tempo todo ensinando e aprendendo com os estudantes também. Então, é uma área fantástica, assim, a gente está o tempo todo, né, sempre aprendendo e sempre convivendo com as pessoas que também nos ensinam muito. Acho que isso é um ponto muito importante também para quem é professor, né, para quem é da área da educação. Tudo bem. Rosilane, você? Então, o que eu posso dizer, né, que ser professor é muito bom, né, quando a gente tem isso realmente como paixão, como desejo, como objetivo de vida, né. Eu não tive outra experiência profissional, Carlos, então eu sou professora e acho que vou ser professora a vida toda, né, já tive algumas funções de gestão dentro da instituição, hoje estou na equipe gestora do Colégio Unibave também, junto com a professora Denise e a equipe toda, estou em sala de aula, com o curso de pedagogia especificamente, e posso te afirmar que a minha realização realmente é a sala de aula, então, ser gestora é muito bom, mas ser professor, estar em sala de aula, em contato com os alunos, podendo contribuir de alguma forma com a formação deles, eu acho que isso não tem preço, isso nos faz ser
melhores a cada dia, né? Eu acho que, como a professora Miriam disse, renova as nossas energias, renova nossas forças e faz com que a gente perceba também possibilidades futuras. Então, eu quero aqui agradecer pelo espaço, pela participação, quero parabenizar todos os profissionais da educação, desde da pessoa que faz o lanche na escola, desde a pessoa que limpa a escola, desde o professor, de todos os colaboradores, até porque hoje é dia do técnico administrativo também, então eu deixo assim um abraço muito afetuoso para todos os profissionais, claro que em especial aos da nossa instituição, ao colégio, ao Unibave, mas assim, de um modo geral, um abraço bem carinhoso para todos os professores que se doam todos os dias, que se preocupam com o bem-estar dos seus alunos e que não medem esforços para que a gente realmente possa fazer uma educação que traga um diferencial para a nossa sociedade. Então, eu deixo aqui o meu abraço muito carinhoso e o desejo de que a gente continue vencendo todos os desafios que nos sejam colocados pela frente durante todo esse período que nós estivermos na educação. Muito obrigado a vocês, parabéns mais uma vez, sucesso cada dia mais. Um abraço, tudo de bom. Obrigada, igualmente. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.